Paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a palavra de Deus será sobre o temor a Deus e sobre o pecado, ou sobre não pecar. O temor a Deus, pecar e ou não pecar. Bom, a palavra de Deus está baseada em Êxodo, capítulo 20, versículo 19 até ao 20. Eu vou ler 3 versões um pouco parecidas para que possamos compreender melhor o que a palavra de Deus diz para nós. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Assim diz, começando do 19 até o 20. Assim diz a palavra do Senhor. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Uma outra versão diz o seguinte: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vocês, ou de vós, para que não pequeis. Uma outra versão parecida com a anterior, talvez muito parecida, diz assim: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Bom, a palavra de Deus está acima de todas as palavras, está acima de discursos, de tudo, de dedicatórias, de palavras tão bem elaboradas, de redações. A palavra de Deus está acima de tudo. E a palavra de Deus tem o poder de mudar completamente a nossa vida e aquilo que é o nosso ser. Então, a palavra de Deus hoje nos diz sobre o temor. Aqui em Êxodo 20, foi quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. O povo de Israel, ele tinha um pensamento de Deus errado. Porque aqui nós vemos que o povo de Israel diz para Moisés: fala tu conosco. Se for Deus a falar conosco, nós vamos morrer. Se for tu, Moisés, nós iremos ouvir, mas se for Deus, nós vamos morrer. Nós vemos que o povo de Israel aqui pecava bastante, pecava de forma consciente. O povo de Israel cometia iniquidade, pecando um pecado mais de uma vez. Quantas vezes nós cometemos a iniquidade? Tem um pecado que é cometer uma fraude contra as leis de Deus, e tem a iniquidade que é pecar de forma consciente, é pecar sabendo que você está a pecar. E quantas vezes nós somos iníquos, quantas vezes nós cometemos iniquidade, e isso só mostra que nós precisamos de Deus e que nós não podemos viver distantes de Deus, porque é tipo a peneira dentro de água. Ou no caso, se você quer que uma peneira fique cheia, nunca tire ela da água, porque a peneira tem muitos furos. A peneira é feita de furos praticamente, e se ela sair da água, ela fica vazia. Então, para ela ser cheia, para ela se manter cheia, ela tem que continuar na água, por baixo da água, ela não pode sair daí. Esse é o nosso caso. Se nós sairmos da presença de Deus, não tem mais nada. E algo que me chamou a atenção nesse texto é que Moisés disse para o povo de Israel: não tenham medo, Deus, Ele está a colocar vocês à prova. Ele quer que vocês tenham temor, e para que consequentemente vocês não pequem. Então fico assim
a pensar, o temor a Deus nos impede de pecar. No caso, em algumas vezes, às vezes, se nós termos temor a Deus, não vamos fazer certas coisas que lhe desagradam. Então eu pensei, vou pesquisar bem o que é isso, vou pesquisar bem o que é temor, vou pesquisar bem o que é temor. E eu pesquisei no dicionário, e temor, aqui tem a primeira palavra, medo. E medo, fiquei medo, receio. Tem uma outra palavra que mais define temor, que é um sentimento respeitoso. E na minha mente também apareceu, o Senhor me lembrou de uma passagem bíblica que está nos Salmos, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu falei, sabedoria, ok. Eu vou pesquisar o que significa sabedoria. Sabedoria significa grande fundo de sentimentos, saber, qualidade de sabedor, prudência, ciência e razão. Então eu pensei, prudência. Vou pesquisar prudência. E prudência apareceu. Aqui está, graças a Deus. Prudência, virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando todos os perigos. Cautela, circunspensão, sistudez e tino. Mas antes de eu utilizar este dicionário manual, eu pesquisei na Google o que é sabedoria. E na Google apareceu que sabedoria é a capacidade que nós temos de fazer escolhas acertadas. É usar o conhecimento que você tem, o entendimento, o conjunto de conhecimentos para tomar decisões acertadas, para fazer aquilo que é certo. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós começamos a temer a Deus, nós começamos a ter sabedoria e, consequentemente, andamos por caminhos corretos, por caminhos que agradam e que glorificam ao Senhor. Então, muitas vezes, se nós temos pecado, se nós temos cometido um pecado mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, temos cometido esse pecado de forma consciente, de forma sequencial e consequencial. Sequencial tipo ontem, hoje, amanhã, depois da manhã. Consequencial, por consequência de mantermos esse pecado. Não tentou quebrar ontem, trouxe para hoje, não tentou quebrar hoje, vai levar amanhã, não vai tentar quebrar amanhã e vai ter para o depois de amanhã. Então, quando nós tememos a Deus, nós pensamos quais são as decisões que vamos tomar. É tipo quando tu respeitas o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu responsável, ou qualquer uma outra pessoa. Você vai querer agradar essa pessoa, você vai respeitar essa pessoa. Você não vai fazer algo que você sabe que essa pessoa não gostaria que você fizesse, ou algo que já te foi orientado para não fazer. Então eu penso, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria é a capacidade ou qualidade que nós temos para fazer escolhas acertadas, e se nós temermos a Deus, não vamos pecar de uma forma deliberada. Então o motivo de nós pecarmos de uma forma deliberada, no caso de vivermos em pecado, é a falta de temor. O que nós não temos é temor a Deus. Nós não temos um sentimento respeitoso, nós não respeitamos a Deus. Uma vez eu disse, acho que eu estava a falar com uma das minhas irmãs, e era sobre o fato de eu me sentir escandalizada com certas coisas que acontecem no meio de pessoas cristãs. E eu disse assim, nem que você não respeitar, pelo menos sinta medo, sabe? Nem que você não ache que a pessoa é importante, ou que Deus
melhor dizer, é importante, pelo menos que você sinta medo, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele pode muito bem te mandar um raio, sabe? Porque a Bíblia fala que a ciência comprova, na verdade, que os homens carecem de glória, os homens carecem de que quando fazem algo, eles querem o reconhecimento. Mas Deus não carece do reconhecimento de homens. Ele merece. Uma coisa carece é tipo precisar, eu quero, implorar, necessitar. Deus não carece. Deus merece. Merecer é aquilo que, se você quer dar ou não, só por a pessoa merecer, você tem que entregar e pronto. É isso que Deus merece. Então, que possamos temer mais a Deus e, consequentemente, vamos viver uma vida que lhe agrade. Porque precisamos que Deus abra os nossos olhos para compreender. Porque está próximo, cada vez mais que o tempo passa, só se aproxima a hora, o dia da vinda do Senhor. E como é que nós estamos vivendo? Pode ser agora, pode ser daqui a não sei quanto tempo, pode ser a qualquer momento. Então, era essa a palavra do Senhor. Precisamos viver em santidade. Jesus disse para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso não havia deixado de fazer as obras, a igreja de Éfeso não havia deixado de ser igreja, de cumprir as coisas que a igreja tinha que cumprir. Mas Jesus disse: tem uma coisa contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Vê onde caíste, lembra-te onde caíste e volta às obras do primeiro amor. Parece que o mundo tem nos encantado, que o mundo tem mais brilho, que o mundo tem mais valor do que Deus. Mas na verdade, aprendi com uma irmã em Cristo, através de um vídeo. Alguém fez uma pergunta para ela, perguntou: como é que eu faço? Não sinto a vontade de Deus, a presença de Deus, perdão. Como é que eu faço para buscar mais a Deus? E ela disse, como resposta, um dos salmos, que Davi disse que primeiro eu te busquei e depois a minha alma anseiou por ti. Diz que, eu vou depois colocar o salmo, mas que diz que primeiramente Davi conta que primeiro buscou e depois ele teve mais sede. E isso é verdade. Quando nós buscamos a Deus, querendo ou não, você sabe que você depende de Deus, você sabe que aqui o mundo já é do maligno, você sabe que você não aguenta com suas próprias forças, que a santidade, Deus é quem nos capacita para sermos santos, Ele se disponibiliza para isso. Então, quando você entende isso, você vai orar, você vai entrar na presença de Deus e daí você vai sentir fome. É diferente, é que quanto mais você vem, mais desejo você tem de ficar, ao invés de desejo de ir. Então é isso. A palavra de Deus deve ser pregada. Nós não devemos nos calar. E espero que a palavra de Deus tenha tocado no seu coração, na sua mente, possa transformar a tua vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe.